A estrada de terra parecia mais longa do que ele lembrava. Talvez porque da última vez que tinha passado por ali, ainda era um homem inteiro. Renato dirigia com a janela aberta, o braço apoiado na porta, sentindo o vento quente do interior de Minas bater no rosto como uma mão antiga tentando reconhecê-lo. O carro levantava poeira vermelha e ele ia devagar, não por cuidado com os buracos, mas porque não tinha mais pressa de chegar a lugar nenhum. Aos 43 anos, tinha vendido o apartamento em Belo Horizonte, pedido demissão do escritório de engenharia onde trabalhara por 18 anos e feito uma única mala. Levava pouca roupa, nenhum plano, e um cansaço tão profundo que parecia ter se instalado nos ossos, como se o próprio esqueleto tivesse desistido de sustentar aquele corpo antes dele. O sítio era a herança do pai. 8 hectares de terra boa que ninguém quis. A irmã mais velha ficou com o apartamento da mãe. O irmão do meio, com o carro e a conta poupança, Renato ficou com o sítio porque ninguém acreditava que aquilo valia alguma coisa. Terra longe, casa velha, sem sinal de celular, sem vizinho por perto. Perfeito, ele pensou quando assinou os papéis no cartório 2 anos antes. Perfeito para quem não quer ser encontrado. O divórcio tinha sido silencioso, como tudo no casamento. Cláudia nunca gritou, nunca jogou nada, nunca fez cena. Simplesmente foi ficando transparente dentro da própria casa. Até que um dia Renato percebeu que ela já tinha saído fazia semanas e ele não tinha notado a diferença. Não porque não se importasse, mas porque a ausência dela era quase idêntica à presença. Quando o advogado ligou, Renato disse "tudo bem", com tanta naturalidade que o próprio advogado ficou em silêncio por alguns segundos, esperando uma emoção que não veio. Não era frieza, era exaustão. Renato tinha passado tantos anos tentando ser o que os outros esperavam, o marido presente, o engenheiro competente, o filho que não reclama, o homem que resolve, que quando tudo desmoronou, ele simplesmente não tinha mais combustível para reagir. Então veio o sítio, a ideia de silêncio, de manhãs sem compromisso, de café feito no fogão a lenha, de noites com grilos e nada mais. Ele não estava fugindo, ou talvez estivesse, mas a fuga, quando é o único gesto de honestidade que resta, também pode ser um ato de coragem. Quando o carro fez a última curva e a casa apareceu entre os pés de manga, Renato parou. Não encostou o carro. Parou no meio da estrada, porque havia fumaça saindo da chaminé. Ele ficou olhando por um longo tempo, o motor ligado, as mãos no volante. A casa era simples, paredes caiadas de branco, janelas azuis, varanda de madeira com um banco que o pai tinha feito. Mas agora havia roupas no varal. Roupas pequenas, coloridas, e um triciclo vermelho encostado no degrau da entrada. Renato desligou o motor e desceu do carro devagar, como quem se aproxima de um animal que pode fugir ou atacar. Ele caminhou até o portão de madeira que estava entreaberto, e então ouviu uma voz lá dentro. Uma voz de mulher. Cantava baixo, quase murmurando, uma melodia sem forma, como se estivesse inventando a canção enquanto cantava. E junto com a voz, o som de água batendo em panela. E uma risada de criança. Renato empurrou o portão e subiu os 3 degraus da varanda. A porta da sala estava aberta. Ele parou na soleira e viu. Uma mulher jovem, talvez 30 anos, cabelo preso num coque frouxo, vestido simples de algodão, pés descalços no chão de cimento queimado. Ela estava de costas, lavando louça numa bacia de alumínio. E ao lado dela, sentada numa cadeira alta demais, uma menina de uns 4 anos desenhava com giz de cera num pedaço de papelão. A cozinha estava limpa. Mais limpa do que Renato jamais tinha visto. Havia um pano de prato bordado pendurado no gancho da parede, um vaso com flores do campo na mesa e o cheiro de feijão no fogo misturado com lenha queimada. A mulher se virou como se tivesse sentido a presença dele antes de ouvir qualquer som. Os olhos dela eram castanhos, grandes e carregavam aquele tipo de medo que não vem do susto, mas da vida, um medo antigo, instalado. Ela não gritou, não correu. Segurou o pano de prato com as 2 mãos, apertando, e ficou parada olhando para ele como quem já sabe o que vem depois. A menina levantou os olhos do desenho e sorriu para Renato, como se ele fosse uma visita esperada. "Essa casa é minha", ele disse. Não foi grosseiro, não foi gentil. Foi apenas um fato. A mulher engoliu em seco. "Eu sei", ela respondeu. A voz era firme, mas o corpo tremia. Seu Onofre disse que o dono não vinha mais, que tinha abandonado. Onofre era o vizinho mais próximo, um velho de 80 e tantos anos que cuidava da cerca e olhava o terreno de longe em troca de poder usar o pasto para o gado. Renato sentiu um calor subir pelo pescoço, não de raiva da mulher, de raiva de si mesmo por ter largado tudo tanto tempo que até invasor tinha sido autorizado por um estranho. "Seu Onofre não tem autoridade para deixar ninguém morar aqui", Renato disse, entrando na cozinha. Ele olhou em volta. A casa estava diferente. As paredes tinham sido limpas. O banheiro, que da última vez estava com o chuveiro quebrado, agora funcionava. Havia cortinas novas nas janelas. O quintal, que era mato puro, tinha uma pequena horta com tomate, cebolinha e couve.
A mulher ficou em silêncio. A menina desceu da cadeira e foi até ela, segurando a barra do vestido. Mãe, quem é o moço? É o dono da casa, Lia. A menina olhou para Renato com aquela seriedade absurda que só criança tem. Você vai morar aqui também? Renato não respondeu. Olhou para a mulher. Qual é o seu nome? Isadora. Isadora, eu não sei o que o Onofre te disse, mas eu vim para ficar. Essa casa é minha. Tá na escritura, tá no meu nome, e eu não autorizei ninguém a entrar. Isadora assentiu devagar. Eu sei, senhor. Eu posso juntar as coisas. Só preciso de um dia. Para onde você vai? Ela não respondeu. E o silêncio dela disse mais do que qualquer frase. Não tinha para onde ir. Renato olhou para a menina. Lia tinha voltado para o papelão e desenhava uma casa com uma árvore enorme do lado. A casa do desenho tinha 2 janelas azuis e uma porta aberta. Renato saiu sem dizer nada. Foi até o carro, tirou a mala do porta-malas, voltou para a varanda e sentou no banco de madeira que o pai tinha feito. Ficou ali um tempo longo, olhando o sol descer atrás dos morros, ouvindo os sons da mulher lá dentro, arrumando coisas, a menina conversando sozinha com os desenhos. Ele pensou em ligar para alguém, mas não tinha para quem. Pensou em ir até a cidade e resolver na delegacia, mas a delegacia mais próxima ficava a 40 minutos e ele não tinha energia para a burocracia. Pensou em simplesmente mandar as 2 embora e trancar a porta. Mas o cheiro do feijão ainda estava no ar e fazia anos que alguém não cozinhava para ele. Não que ela tivesse cozinhado para ele, mas o cheiro não fazia distinção. Quando escureceu, Isadora apareceu na porta da varanda. Senhor, eu fiz comida. Tenho bastante para o senhor também, se quiser. Amanhã cedo eu vou embora. Renato olhou para ela. A luz da cozinha vinha por trás e desenhava a silhueta dela na porta. E por um segundo ele pensou que ela parecia uma daquelas figuras de vitral de igreja, iluminada por dentro. Ele se levantou e entrou. A mesa estava posta para 3. Arroz, feijão, couve refogada, ovo frito. Simples. Perfeito. A menina já estava sentada, os pés balançando longe do chão. Renato sentou na cabeceira, no lugar que era do pai, e comeu em silêncio. Isadora comeu pouco, quase nada. Ficava olhando para a filha comer, ajeitando o cabelo da menina, limpando o canto da boca dela com o polegar. Havia naquele gesto uma devoção tão absoluta que Renato sentiu algo apertar no peito. Não era pena, era reconhecimento. Ele conhecia aquele tipo de amor, o amor de quem não tem mais nada além de uma pessoa para proteger. Depois do jantar, Isadora lavou a louça, deu banho na menina, e as 2 foram para o quarto dos fundos. Renato ficou na sala. A casa tinha 2 quartos. Ele entrou no quarto da frente, que era o do pai, e encontrou a cama arrumada com lençol limpo. Havia um ramo de alecrim seco no travesseiro. Ele deitou e ficou olhando o teto no escuro, ouvindo o silêncio do campo e pela primeira vez em meses não sentiu vontade de desaparecer. Sentiu apenas uma estranheza morna, como quando você entra num lugar que não é seu, mas que cheira como deveria cheirar. De madrugada, Renato acordou com um som. A menina chorava. Não era choro alto, era um gemido baixo, constante, como se ela estivesse sonhando com algo que ainda não tinha palavras para descrever. Ele ouviu a voz de Isadora sussurrando: "Tô aqui, meu amor. Tô aqui. Não vai acontecer nada." E a menina foi silenciando, devagar, como um rio que encontra um trecho mais fundo e se acalma. Renato virou para o lado e fechou os olhos. Mas o sono não veio mais. Ficou pensando que talvez fosse isso que ele tinha esquecido. Que existem pessoas no mundo cujo maior ato de coragem é simplesmente não ir embora. De manhã, quando ele saiu do quarto, Isadora já estava na cozinha. Café passado no coador de pano, broa de fubá no fogão, mesa posta. A mala dela estava pronta na porta. Uma mochila velha de lona com a alça remendada. A menina segurava uma boneca de pano e olhava pela janela como se estivesse se despedindo das árvores. "Para onde você vai?" Renato perguntou de novo, sentando à mesa. Isadora serviu o café e colocou a xícara na frente dele. "Vou para a cidade. Vou ver se acho algum lugar." "Você tem família?" "Não." "E o pai da menina?" Isadora não respondeu, mas a mão que segurava o bule tremeu o suficiente para derramar uma gota de café na toalha. Ela limpou rápido, como se esconder o erro fosse um reflexo. "O pai da Lia foi embora antes dela nascer." Ela disse depois de um tempo. "Eu morava com ele num apartamento alugado em 7 Lagoas. Quando ele soube da gravidez, sumiu. O aluguel estava no nome dele. Fui despejada com 7 meses de barriga. Uma vizinha me acolheu até o parto. Depois fui para um abrigo, depois para outro, depois para a rua, até que cheguei aqui. Seu Onofre me viu dormindo debaixo do pé de manga com a Lia e disse que a casa estava vazia, que o dono tinha ido embora e nunca mais voltou." Ela contou tudo sem chorar, sem dramatizar, como quem descreve um caminho que percorreu a pé, cansativo, mas feito. Renato bebeu o café devagar. A broa estava boa,
melhor que qualquer coisa que ele tivesse comido nos últimos 2 anos. Faz quanto tempo que você está aqui? 8 meses. 8 meses? Ele repetiu, não como pergunta, mas como medida. 8 meses cuidando de uma casa que não era dela. 8 meses plantando uma horta no quintal dos outros. 8 meses fazendo de um lugar abandonado algo que se parecia com um lar. Eu consertei o chuveiro, ela disse, como se precisasse justificar a permanência. E a calha do telhado? Tinha uma goteira no quarto da frente. Troquei 3 telhas e limpei o poço. A água estava suja. Renato olhou para ela. Isadora tinha as mãos ásperas, unhas curtas, a pele do rosto marcada pelo sol. Não era uma mulher que esperava ser salva. Era uma mulher que tinha aprendido a se construir com o que encontrava no chão. Fica, ele disse. Isadora levantou os olhos. Como? Fica. Pelo menos até resolver sua situação. A casa tem 2 quartos. Você fica no dos fundos com a menina. Eu fico no da frente. Senhor, eu não quero caridade. Não é caridade. Você consertou meu telhado, meu chuveiro, limpou meu poço. Tem uma horta ali que eu nunca teria paciência de plantar. Se quiser, a gente faz um trato. Você cuida da casa, eu não cobro nada. Quando quiser ir, vai. Isadora ficou parada, segurando o bule com as 2 mãos, olhando para ele como se procurasse a armadilha. Porque na vida dela, toda oferta tinha um preço. Todo teto tinha uma condição. Todo homem que abria uma porta queria alguma coisa em troca. Renato viu o medo nos olhos dela e entendeu. Eu não quero nada de você, Isadora. Eu vim para cá para ficar sozinho. Continuo sozinho, só com alguém do lado. Ela não respondeu na hora. Foi até a janela, onde Lia desenhava no vidro embaçado com o dedo. A menina tinha escrito alguma coisa que parecia casa com letras tortas. Isadora olhou para a filha e depois para Renato. Tá bom, ela disse, mas no dia que o senhor quiser que eu vá, é só falar. Tá bom. E assim começou uma convivência que nenhum dos dois tinha planejado e que nenhum dos dois sabia como nomear. Nos primeiros dias, viviam como 2 planetas em órbitas separadas dentro do mesmo sistema solar. Renato acordava cedo, tomava café e ia para o terreno. Começou a limpar o pasto, consertar a cerca, cortar o mato ao redor da casa. Trabalho braçal, duro, que fazia o corpo doer e a mente calar. Isadora ficava na casa, cozinhava, lavava, cuidava da horta, ensinava Lia a contar até 20 usando grãos de milho. Eles se cruzavam nas refeições e trocavam poucas palavras. Tá bom o arroz. O portão precisa de óleo. Lia dormiu bem. Frases curtas, funcionais, como mensagens entre 2 náufragos que dividiram a mesma jangada sem saber o nome um do outro. Mas a convivência tem uma física própria. Quando 2 corpos ocupam o mesmo espaço por tempo suficiente, a gravidade faz o trabalho que a vontade não faz. Renato começou a reparar nas coisas, no jeito que Isadora torcia o pano de prato quando estava nervosa. No modo como ela cantava baixo enquanto estendia a roupa, sempre a mesma melodia sem letra. Na forma como ela segurava Lia no colo quando a menina chorava à noite. Não com desespero, mas com uma firmeza quase geológica, como se o corpo dela fosse feito para ser abrigo, e reparou também na tristeza. Porque Isadora sorria para Lia o dia inteiro, mas quando a menina dormia, o sorriso ia embora, como se fosse uma roupa que ela tirava no fim do expediente. Havia momentos em que Renato a via sentada na varanda dos fundos, olhando para o nada, com as mãos paradas no colo, e o rosto dela tinha a expressão de quem está calculando quanto tempo ainda aguenta. Renato não perguntava, não porque não se importasse, mas porque sabia que certas dores só saem quando decidem sair, e forçar a porta é pior do que esperar. Foi Lia quem quebrou a distância. Crianças não respeitam protocolos emocionais. Numa tarde de sábado, Renato estava na varanda lixando uma tábua para consertar o banco. E Lia apareceu com um copo de suco de laranja. Mamãe mandou, ela disse, e ficou ali, olhando ele trabalhar. Depois de um tempo, perguntou, posso ajudar? Renato deu a ela um pedaço de lixa e um toco de madeira. A menina lixou com uma seriedade absurda, como se estivesse realizando uma cirurgia. Quando terminou, mostrou o resultado para ele com orgulho, e Renato disse, ficou bom. Lia abriu um sorriso tão grande que ele sentiu os olhos arderem. A partir daquele dia, Lia virava sua sombra. Ia atrás dele para o pasto, para o curral, para o terreiro. Fazia perguntas sobre tudo. Por que a vaca faz assim? Essa árvore tem quantos anos? Você sabe assobiar? Renato respondia com paciência que ele mesmo não sabia que tinha, e foi percebendo que algo nele, que estava endurecido, ia amolecendo. Como uma porta emperrada que alguém empurra um pouquinho todo dia até que ela cede. Uma noite, Isadora pediu desculpas. A Lia tá te incomodando? Eu falo para ela parar. Não tá. Ela nunca teve ninguém, nenhum homem por perto. Ela não sabe como agir. Ela age bem, melhor que a maioria dos adultos que eu conheço. Isadora ficou calada.
E depois, quase como um sussurro: obrigada. O tempo passou. E com o tempo, as órbitas foram se aproximando. Sem alarde, sem declaração. As refeições ficaram mais longas. Renato começou a contar coisas sobre o pai, sobre a infância naquele sítio, sobre a vez que caiu do pé de manga e quebrou o braço, e o pai levou ele para o hospital na garupa do cavalo. Isadora ouvia com atenção e às vezes ria. Quando ela ria, algo na cozinha ficava mais claro, como se alguém tivesse acendido uma lâmpada que Renato não sabia que existia. E Isadora também começou a contar. Aos poucos, em pedaços, como quem desmonta uma bomba fio por fio. Contou que cresceu em Montes Claros, filha de mãe solteira que trabalhava como faxineira em 3 casas. Que a mãe morreu quando ela tinha 17 anos. Que trabalhou como caixa de supermercado, como atendente de lanchonete, como empregada doméstica. Que conheceu o pai de Lia num baile e achou que finalmente alguém tinha escolhido ela. Ele dizia que eu era especial? Ela disse uma noite, com a voz sem emoção, como quem conta um fato histórico. Mas eu era só conveniente. É diferente. Renato sentiu uma raiva que não sabia onde guardar. Não dela, do mundo. De todos os homens que tratam presença como posse e afeto como ferramenta. Mas não disse nada. Porque às vezes, o silêncio de um homem que ouve é mais valioso do que qualquer palavra de conforto. Houve um dia que mudou tudo. Não foi um dia especial. Era uma terça-feira comum de setembro, com aquele calor seco que racha os lábios e faz o chão estalar. Renato tinha ido até a cidade comprar arame para a cerca. Na volta, parou no mercadinho e encontrou Dona Merência, a dona do armazém, que conhecia todo mundo num raio de 50 quilômetros. Renato, meu filho, soube que você voltou para o sítio do seu pai. E soube também que está com uma mulher lá. Ela disse, uma mulher, com aquele tom que transforma uma pessoa em categoria. O povo está comentando, viu? Dizem que ela veio de fora, que não tem família, que ninguém sabe de onde ela saiu. Você tem que tomar cuidado, meu filho. Essa gente aparece do nada, se instala. E quando você vê, já tomou conta de tudo. Renato pegou o troco e olhou para Dona Merência com uma calma que assustou até ele mesmo. Dona Merência, a senhora limpou meu poço? Consertou meu telhado? Plantou comida no meu quintal? A mulher pestanejou. Não, mas... Então, com todo respeito, a senhora não sabe do que está falando. Ele saiu do mercadinho com o arame e o coração batendo forte. Não por raiva da velha, mas porque, ao defender Isadora, tinha sentido algo que não sentia fazia muito tempo. Algo que parecia propósito. Quando chegou em casa, encontrou Isadora sentada na varanda com os olhos vermelhos. Lia estava dormindo lá dentro. Ele sentou no banco ao lado dela, sem perguntar nada. Ficaram em silêncio por um tempo, que poderia ter sido 5 minutos ou 1 hora. Eu fui na escola hoje, Isadora disse. Tentar matricular a Lia. A secretária pediu comprovante de residência. Eu disse que morava aqui. Ela perguntou se era minha casa. Eu disse que não. Ela perguntou de quem era. Eu disse que era de um homem. Ela me olhou de um jeito que eu já conheço. Aquele jeito que as pessoas olham quando acham que sabem tudo sobre você só porque você não tem um papel para mostrar. Renato ficou quieto. Eu tô acostumada, Isadora continuou. Mas a Lia não merece isso. Ela merece ir para a escola, merece ter um lugar, merece não ter vergonha de dizer onde mora. Renato se levantou. Amanhã eu vou com você. E foi. Na manhã seguinte colocou uma camisa limpa, pegou a escritura do sítio, o documento de identidade e foi até a escola com Isadora e Lia. Quando a secretária começou com as perguntas, Renato colocou os documentos na mesa e disse: A casa é minha, elas moram comigo, aqui está sua escritura, aqui está meu RG, a menina precisa de vaga, é direito dela. A secretária olhou os papéis, olhou para Isadora, olhou para Renato e preencheu a ficha sem fazer mais nenhuma pergunta. Na saída, Lia ia entre os dois, segurando a mão de cada um. E quando a menina começou a pular nos quadrados da calçada como se o chão fosse um jogo, Isadora olhou para Renato e disse: Você não precisava ter feito isso. Precisava sim. Por quê? Renato olhou para a menina pulando. Porque ninguém fez por mim quando eu precisei. E eu sei como dói. Isadora parou de andar. E Renato viu que nos olhos dela havia algo que ele não tinha visto antes. Não era gratidão. Não era alívio. Era o início lento e assustador de confiança. Aquele momento exato em que alguém que aprendeu a esperar o pior começa a considerar a possibilidade de que talvez, dessa vez, seja diferente. Os meses foram passando e o sítio foi ganhando vida. Renato consertou o curral e comprou 2 vacas. Isadora ampliou a horta e começou a vender verduras na feira da cidade aos sábados. Lia entrou na escola e voltava todo dia com desenhos novos que colava na parede da cozinha com fita crepe. A casa foi ficando cheia de coisas que antes não existiam. Toalhas de mesa, temperos na janela, um rádio velho que Isadora achou no galpão e que, depois de uma limpeza, voltou a funcionar. E livros.
Isadora lia à noite, depois que lia dormia. Romances velhos que pegava na biblioteca itinerante que passava na cidade uma vez por mês. Renato a via lendo na varanda, com a lamparina ao lado, e pensava que nunca tinha visto ninguém tão bonita fazendo algo tão simples. Ele não disse. Não sabia como? Renato era um homem que tinha desaprendido a linguagem do afeto. O casamento com Cláudia tinha sido um exercício de eficiência emocional. Tudo funcionava, nada pulsava. E antes do casamento, o pai. Onofre do coração duro, que amava em silêncio e demonstrava em trabalho. Renato aprendeu que homem mostra amor consertando cerca, não segurando mão. Que carinho é teto, não palavra. Mas Isadora estava desorganizando essa lógica, porque ela não precisava que ele consertasse nada. Ela mesma consertava. O que ela precisava, e ele estava começando a entender, era de algo que nenhum martelo ou prego resolve. Precisava que alguém ficasse. Não por obrigação, não por pena, não por arranjo. Apenas ficasse. A virada aconteceu numa noite de chuva. Chuva forte, daquelas que o interior de Minas conhece bem. O céu se abria como se alguém tivesse rasgado o forro e toda a água do mundo caísse de uma vez. O rio que passava atrás do sítio subiu rápido. Renato estava no curral tentando proteger as vacas quando ouviu Isadora gritar. Correu para casa e encontrou ela no quintal debaixo da chuva, tentando cobrir a horta com uma lona. A água já levava parte dos canteiros. Renato agarrou a outra ponta da lona e os dois puxaram juntos, gritando contra o barulho da chuva, os pés afundando na lama. A lona voou. A chuva venceu. A horta virou barro. Isadora ficou parada no meio do quintal encharcada, olhando a destruição. E pela primeira vez desde que Renato a conhecia, ela chorou. Não chorou pela horta. Chorou por tudo. Pela mãe que perdeu cedo. Pelo homem que fugiu. Pelos abrigos. Pelas noites dormindo na rua com uma criança no peito. Pela humilhação de não ter um comprovante de residência. Pela fome que ela escondia para Lia comer mais. Por todos os dias em que acordou e precisou inventar um motivo para continuar. Chorou ali, de pé, debaixo da chuva, como se o céu estivesse chorando junto, como se a água pudesse lavar o que estava incrustado por dentro. Renato fez a única coisa que sabia fazer. Foi até ela e ficou perto. Não abraçou. Não disse nada. Apenas ficou ali, encharcado também, de pé, ao lado dela, na lama, olhando a horta destruída. E depois de um tempo, Isadora encostou a testa no ombro dele. Devagar. Como quem pousa um pássaro ferido numa superfície que pode ser segura ou pode ser uma armadilha. Renato não se mexeu. Deixou ela ficar. E sentiu o peso da cabeça dela no seu ombro como a coisa mais pesada e mais leve que já tinha sustentado. Ficaram assim até a chuva diminuir. Depois entraram, trocaram de roupa, e Renato fez café enquanto Isadora ia ver se Lia tinha acordado. A menina dormia como uma pedra, alheia à tempestade. Quando Isadora voltou para a cozinha, Renato colocou a xícara na frente dela e sentou do outro lado da mesa. A gente replanta, ele disse. Isadora segurou a xícara com as duas mãos, sentindo o calor. Eu sei, eu sempre replanto. Eu sei que você replanta, mas dessa vez você não precisa replantar sozinha. Ela olhou para ele. E naquele olhar havia tanta coisa que nenhuma palavra alcançaria. Havia o medo de acreditar, a vontade de acreditar, a memória de todas as vezes em que acreditou e se arrependeu. E por baixo de tudo, frágil como o broto depois da chuva, a esperança. Por que você está fazendo isso? Ela perguntou. A gente é nada um para o outro. Você podia ter me mandado embora no primeiro dia? Renato olhou para a xícara. Quando eu cheguei aqui, eu era um homem que tinha desistido de tudo. De mim, do mundo, das pessoas. Eu vim para esse sítio para morrer em paz. Não morrer de verdade, mas daquele jeito. Deixar de existir devagar. Deixar os dias passarem até não ter mais nada. Ele fez uma pausa. E aí eu entrei na minha casa e tinha cheiro de feijão. Tinha flor na mesa. Tinha uma menina desenhando casa com janela azul. Tinha vida, e a vida era sua, Isadora. Você trouxe vida para um lugar que eu tinha deixado morrer, inclusive para mim. Isadora soltou o ar devagar, como quem desativa uma dor que carregava há tempo demais. Eu nunca tive ninguém que ficasse, ela disse. Todo mundo vai. Minha mãe foi. O pai da Lia foi. Os lugares vão, as pessoas vão. Eu não vou. Você não sabe disso. Não. Mas eu tô aqui agora, e amanhã eu vou estar aqui. E depois de amanhã. E se um dia eu não estiver aqui, não vai ser porque eu quis ir. Isadora colocou a xícara na mesa e olhou para ele de um jeito novo. Não era mais o olhar de quem procura a armadilha. Era o olhar de quem encontra a terra firme depois de muito tempo nadando. Naquela noite, eles ficaram na varanda até tarde. Não se tocaram, não se beijaram. Sentaram no banco de madeira que o pai de Renato tinha feito e ficaram olhando a chuva ir embora. E as estrelas aparecerem uma por uma, como se alguém estivesse acendendo luzes numa casa muito grande. E entre eles, no espaço que ainda separava seus corpos, havia algo crescendo. Não era paixão,
Era mais antigo que paixão. Era o reconhecimento lento e profundo de que duas pessoas quebradas podem, juntas, formar algo inteiro. Não porque se completam, isso é invenção de quem nunca quebrou de verdade, mas porque conhecem o formato exato da rachadura e sabem onde não pressionar. As semanas seguintes foram diferentes. Não houve declaração de amor, não houve beijo dramático debaixo de chuva. O que houve foi uma mudança na textura dos dias. Renato começou a ficar na cozinha depois do jantar, em vez de ir direto para o quarto. Isadora começou a rir mais, e o riso dela ia ficando mais verdadeiro, menos ensaiado. Lia começou a chamar Renato de Rê, e um dia, sem que ninguém pedisse, desenhou uma família, uma mulher, uma menina e um homem alto. Colou na geladeira com fita crepe e disse: "Essa é a gente." Renato olhou o desenho e sentiu a garganta fechar. Não disse nada, mas quando Isadora passou por ele na cozinha naquela noite, ele segurou a mão dela, de leve, por 2 segundos, e depois soltou. E os dois continuaram como se nada tivesse acontecido, mas os dois sabiam que tudo tinha acontecido. Foi num domingo de outubro, dia de feira na cidade, que o passado de Isadora apareceu. Ela estava no mercado vendendo as verduras da horta, que tinha sido replantada e já dava os primeiros frutos, quando um homem parou na frente da barraca. Alto, bonito de um jeito gasto, com olhos que tinham aquele brilho de quem sabe que é bonito e usa isso como ferramenta. Isadora ficou branca. "Isa?" Renato estava do outro lado da feira comprando ração quando viu a cena de longe. Viu Isadora recuar. Viu o homem se aproximar. Viu a mão dele tocar o braço dela e Isadora se encolher como se tivesse levado um choque. Renato caminhou até lá sem correr, mas com uma firmeza no passo que fazia as pessoas saírem do caminho. "Tudo bem?" ele perguntou parando ao lado de Isadora. O homem olhou para Renato de cima a baixo. "Quem é você?" "Eu que pergunto. Eu sou o Rafael, pai da Lia." Renato olhou para Isadora. Ela estava tremendo, não de frio, de memória. Rafael abriu um sorriso que parecia ensaiado. "Eu vim procurar vocês. Eu mudei, Isa. Eu estava num momento ruim, mas eu mudei. Quero conhecer minha filha. Quero fazer a coisa certa." Isadora não disse nada. Renato também não. Mas por dentro, algo nele estava em alerta, como um animal que fareja fumaça antes de ver o fogo. "A gente pode conversar em outro lugar," Isadora disse baixo. "Aqui não." Foram até a praça. Renato ficou a alguns metros de distância, perto o suficiente para ouvir, longe o suficiente para dar espaço. Rafael falou muito. Disse que tinha arrumado emprego, que estava morando em Curvelo, que pensava na filha todo dia. Isadora ouvia com o rosto fechado, as mãos apertando a barra da blusa. Quando Rafael terminou, ela disse uma única frase. "Você sumiu quando eu tinha 7 meses de barriga. Eu dormi na rua com a sua filha. E agora você vem me dizer que mudou?" Rafael abaixou a cabeça. "Eu sei. Eu fui um covarde." "Você não foi covarde. Covarde é quem tem medo e foge. Você não tinha medo. Você simplesmente não se importava." O silêncio que se seguiu tinha peso. Rafael olhou para Renato, depois para Isadora e disse: "Eu tenho o direito de ver minha filha." "Direito?" Isadora repetiu a palavra como se fosse uma peça defeituosa. "Direito se constrói, Rafael. Não se cobra." Ele foi embora com a promessa de voltar. E voltou. Na semana seguinte, apareceu no sítio com um bicho de pelúcia e um sorriso largo. Lia olhou para ele com curiosidade e aceitou o brinquedo, mas ficou perto de Renato o tempo todo, segurando a calça dele com a mão. Rafael notou, e o olhar que ele lançou para Renato não era de gratidão, era de ciúme. O ciúme de quem largou algo no chão e se irrita ao ver que outra pessoa cuidou. As visitas continuaram, uma por semana. Rafael trazia presentes, contava piadas, tentava conquistar Lia com a urgência de quem sabe que está em desvantagem. Mas Lia era uma criança de interior, criada com silêncio e verdade. E ela sentia, como crianças sentem, que havia algo na alegria de Rafael que era barulhenta demais para ser de verdade. Ela aceitava os presentes com educação, mas quando Rafael ia embora, ia direto para a varanda onde Renato estava e sentava do lado dele sem dizer nada. E Renato entendia que aquele silêncio valia mais que qualquer bicho de pelúcia. Um mês depois, Rafael apareceu com uma proposta. Tinha alugado um apartamento em Curvelo. Queria que Isadora e Lia fossem morar com ele. "Eu quero ser uma família," ele disse de pé na varanda, com os braços abertos como se o gesto fosse prova suficiente. Isadora olhou para Renato. E naquele olhar ele leu tudo. O medo de ir, o medo de ficar, o medo de confiar no homem errado de novo e, pela primeira vez, o medo de perder algo que ela nem tinha dado nome ainda. "Eu preciso pensar," ela disse. Rafael saiu irritado. Bateu a porta do carro e levantou poeira na estrada. Naquela noite, Renato não jantou. Foi pro galpão e ficou lixando madeira até as mãos doerem. Não por raiva de Rafael, por medo. Medo de que Isadora fosse.
Medo de voltar a ser o homem vazio que tinha chegado ali meses atrás. Medo de perder algo que ele só agora entendia o tamanho. E o medo era tão grande que ele não conseguia transformá-lo em palavras, então transformou-o em trabalho, como o pai sempre fez, como todos os homens da família sempre fizeram, lixando e martelando e serrando como se pudesse construir com as mãos o que não conseguia dizer com a boca. Isadora foi até o galpão perto da meia-noite. Renato estava sentado no chão, encostado na parede, com as mãos machucadas e serragem no cabelo. Eu não vou, ela disse da porta. Renato olhou para ela. Eu não vou com ele, ela repetiu. Não porque ele é mau. Talvez ele tenha mudado, eu não sei. Mas eu sei que o lugar onde a Lia ri de verdade é aqui. O lugar onde eu durmo sem medo é aqui. O lugar onde eu me sinto gente é aqui. Ela fez uma pausa. E o homem que ficou do meu lado debaixo da chuva sem pedir nada em troca é você. Renato se levantou. A boca dele abriu para dizer algo, mas o que saiu não foi uma frase, foi um gesto. Ele cruzou o galpão e parou na frente dela. E com a mão cheia de serragem, tocou o rosto de Isadora. Devagar, como quem toca algo sagrado. Ela fechou os olhos e encostou o rosto na mão dele, e Renato sentiu a pele quente dela contra a palma áspera e pensou que era isso. Era exatamente isso que ele tinha vindo buscar sem saber. Não o silêncio, não o descanso, mas o direito de tocar alguém e ser tocado de volta sem que isso custasse a alma. O beijo foi simples, sem fogo, sem urgência. Foi um beijo de quem já cansou depressa e escolheu-o devagar. Os lábios se encontraram com a naturalidade de quem estava apenas terminando uma frase que tinham começado a dizer meses atrás, naquela primeira noite de feijão e silêncio. E quando se separaram, Isadora sorriu. Não o sorriso ensaiado para Lia, não o sorriso defensivo para estranhos, um sorriso que vinha de um lugar tão profundo que parecia ter atravessado anos de escuridão para chegar à superfície. Eu tô com medo, ela disse. Eu também, ele respondeu. E agora? Agora a gente tem medo junto. É melhor que ter medo sozinho. Lia acordou no dia seguinte e encontrou a mãe e Renato tomando café na varanda, sentados mais perto do que o normal. Ela não disse nada. Só sentou entre os dois, pegou a caneca de leite e olhou para o quintal onde a horta nova estava começando a crescer. E depois, com a tranquilidade de quem constata uma coisa óbvia, disse: "O desenho da geladeira tá certo, né, mãe?" Isadora olhou para a filha e depois para Renato, e os dois riram. Um riso baixo, contido, como quem não quer assustar a felicidade que acabou de chegar, com medo de que ela perceba que foi vista e vá embora. Rafael voltou mais uma vez. Tentou convencer, tentou negociar, tentou pressionar. Quando percebeu que não ia funcionar, mostrou quem era de verdade. Gritou, ameaçou. Disse que ia na justiça, que ia tirar a guarda, que Isadora não tinha condição de criar uma filha morando na casa de um estranho. Renato ouviu tudo da varanda, de pé, com os braços cruzados. Quando Rafael terminou, Renato desceu os degraus e parou na frente dele. "Você vai embora agora", disse com uma voz que não era alta, mas que tinha o peso de quem não vai repetir. "Se quiser ver sua filha, procura um advogado e faz as coisas do jeito certo. Mas você não vai entrar nessa casa gritando. Nunca mais." Rafael olhou para ele com ódio, mas havia algo nos olhos de Renato. Não violência, mas certeza, que fez Rafael perceber que ali tinha uma parede que ele não ia derrubar. Entrou no carro e foi embora. Renato nunca soube se Rafael procurou o advogado. Nunca apareceu nenhum papel, nenhuma intimação. Talvez o interesse tenha durado o quanto duram os interesses de homens que só querem o que perderam enquanto ainda dói perder. Quando a dor passa, o interesse vai junto. O tempo fez o que o tempo faz. Lia cresceu. Passou a chamar Renato de pai, numa terça-feira qualquer. Sem aviso, sem cerimônia, como quem troca de sapato. "Pai, me ajuda com o dever?" E Renato levou 5 segundos para perceber que ela estava falando com ele. 5 segundos em que o mundo inteiro ficou em suspenso. Ele olhou para Isadora, que estava na porta da cozinha, e ela tinha os olhos cheios de água e um sorriso que era ao mesmo tempo pedido de permissão e declaração de fato. "Vem cá", Renato disse para Lia. "Mostra o dever." Isadora e Renato se casaram num sábado de maio no cartório da cidade, com Lia como testemunha. Isadora usou um vestido branco simples que uma vizinha emprestou. Renato usou a mesma camisa que tinha vestido no dia em que foi à escola matricular Lia. O juiz de paz fez a cerimônia em 10 minutos. Dona Merência, que estava no cartório por acaso, ficou assistindo da porta com a boca aberta e os olhos molhados. E quando Isadora saiu, a velha segurou a mão dela e disse: "Me perdoa, minha filha. Eu fui injusta." Isadora segurou a mão da velha de volta e disse: "Tá tudo bem, Dona Merência. A senhora não sabia." E era verdade. Ninguém sabia. Ninguém sabe o que carrega a pessoa que está na nossa frente, até que a vida nos obrigue a olhar mais devagar.
Na volta para casa, Lia dormiu no banco de trás do carro. Isadora ia com a cabeça encostada na janela, olhando a estrada de terra e os pés de manga passando. Renato dirigia devagar, como no primeiro dia, mas agora a lentidão não era cansaço. Era vontade de que o caminho durasse mais. Quando chegaram, o sol estava se pondo. A casa estava lá, com as paredes brancas e as janelas azuis, e a fumaça da chaminé que Renato tinha acendido de manhã antes de sair. Ele parou o carro e ficou olhando. E se lembrou do dia em que tinha chegado e visto aquela fumaça pela primeira vez, e como tinha sentido raiva, confusão, invasão. E agora olhava a mesma fumaça e sentia que ela era a coisa mais bonita do mundo, porque fumaça na chaminé significa que alguém está lá dentro, que alguém acendeu o fogo, que alguém está esperando. Isadora tocou a mão dele no volante. Vamos entrar? Vamos. Renato pegou Lia no colo. A menina nem acordou, só encostou a cabeça no ombro dele com a confiança total de quem sabe que não vai cair. E os três entraram na casa. A casa que era dele por herança, dela por necessidade, e dos três por escolha. Renato colocou Lia na cama, cobriu a menina e ficou olhando o rosto dela dormindo, e pensou no pai, no banco de madeira que o pai tinha feito, na casa que o pai tinha construído. E entendeu que a verdadeira herança não era a terra nem as paredes. Era a possibilidade de que um dia alguém entrasse por aquela porta e transformasse um lugar vazio em um lugar cheio. Não cheio de coisas, cheio de presença. Ele voltou para a cozinha, onde Isadora estava esquentando o café do coador. Ela olhou para ele e sorriu. E naquele sorriso havia tudo o que nenhum dos dois tinha conseguido dizer em palavras durante todos aqueles meses. Eu te encontrei. Não como se encontra algo que se procurava, mas como se encontra algo que nem sabia que existia. Eu te encontrei no lugar errado, na hora errada, do jeito errado, e mesmo assim foi o mais certo que já me aconteceu. Renato sentou à mesa. Isadora serviu o café. E o silêncio entre eles não era mais distância. Era a linguagem que tinham inventado juntos, feita de gestos, olhares e da certeza tranquila de que, finalmente, nenhum dos dois precisava ir a lugar nenhum, porque o lugar era ali. Sempre tinha sido ali. Só estava esperando que eles chegassem.